vai dar prosseguimento agora ao terceiro painel do seminário, intitulado Proteção de Dados, Fluxo Transnacional, GDPR, Novos Padrões. Eu vou convidar à mesa Fábio Queiroz, professor adjunto de Direito Civil e membro do corpo permanente de professores do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da UFMG, e doutor em Direito Civil. Lembrando também, quem chegou agora, certificar que pegou o crachá, que assinou, que com sua presença, e durante o intervalo do coffee break, a gente vai passar a lista de presença para a parte da tarde. A gente vai, no caso vocês buscam assinatura lá fora. Bom, boa tarde a todos. Então vamos dar início ao painel Proteção de Dados, Fluxo Transnacional, GDPR e Novos Padrões. E eu gostaria de convidar a professora Samantha Oliveira, mestranda em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, advogada atuante na área de Direito Digital, com foco em Tecnologia e Segurança da Informação, para a composição da mesa. Convido agora o professor Bruno Bioni, doutorando em Direito Comercial pela USP, pesquisador da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade e advogado do Núcleo de Formação e Coordenação do Ponto BR. Por fim, convido o professor Guilherme Goulart, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor convidado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor na graduação em Direito do SESUCA, e conduz, junto a Vinícius Serafim, o Segurança Legal. Bom, sem mais delongas, né, e em razão aí do atraso, do pequeno atraso vivenciado, já passo a palavra para o professor Guilherme Goulart, que terá o prazo aí de 20 minutos para a exposição. Bem, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos os organizadores aqui do IRIS, enfim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, vocês realmente fazem jus ao nome que possuem, porque são de referência de verdade, então para mim é uma felicidade estar aqui e conhecê-los nesta tarde. Bem, a minha proposta eu decidi fazer uma abordagem um pouco mais de base, assim, envolvendo até alguns aspectos do direito civil e a relação do direito civil com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E o que eu fiz foi tentar identificar alguns elementos já tradicionais da nossa doutrina, enfim, do direito civil, e tentar traçar um brevíssimo panorama de como a nossa Lei Geral de Proteção de Dados vai se integrar no nosso ordenamento jurídico. A Heloísa colocou muito bem na sua exposição, no ordenamento, as coisas não caem, né, elas não estão fora do nosso ordenamento jurídico. Nós precisaríamos fazer um exercício, né, uma tropicalização de uma série de questões para permitir que elas se integrem no nosso ordenamento jurídico. E no âmbito do direito civil nós temos diversas categorias clássicas e tradicionais que foram diretamente mencionadas no texto da nossa Lei de Proteção de Dados, a saber, a primeira e talvez a mais importante, o princípio da boa-fé objetiva, que está lá na abertura, no caput do artigo que abre os princípios, e a própria ideia de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, um princípio de franca inspiração alemã, e que está no artigo 1º da nossa lei, ou seja, ilumina e fundamenta toda e qualquer discussão, todo e qualquer problema, toda e qualquer interpretação que nós fizermos da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela deverá mirar no princípio do livre desenvolvimento da personalidade, que vai abranger, entre outros, os mais já tradicionais dentro da proteção de dados, a autodeterminação informativa e a própria ideia de liberdade, né? Há uma inquietação, e eu já
eu tenho essa inquietação, eu já conversei com outros professores, outras pessoas que estudam essa área, que possuem essa inquietação de como nós incluímos o estudo de questões tecnológicas dentro do direito. E me lembro logo de um alerta que o professor Ricardo Lorenzetti, da Suprema Corte Argentina, e tem um livro clássico também sobre comércio eletrônico, né? Ele faz um alerta que nós temos que ter muito cuidado ao começarmos a estudar esses aspectos mais que envolvem a tecnologia ou que fazem uma transdisciplinarmente aqui com um contato com outra ciência. Nós temos que ter muito cuidado e nunca podemos nos esquecer. E ele diz que, às vezes, os juristas ficam maravilhados com o que passam a descobrir no âmbito das tecnologias, mas eles não podem perder de vista que ainda são juristas e que ainda precisam se ater aos aspectos jurídicos, né, das questões. Antes da nossa lei de proteção de dados, o que fazíamos quando tínhamos que tratar e regular questões envolvendo tratamento de dados, nós tínhamos que recorrer ao nosso ordenamento jurídico. E a própria representação do IRIS na questão das farmácias, né, me chamou bastante atenção, porque vocês tinham que fundamentar com base que nós já temos. O que é? Um diálogo necessário que se faz com o Código de Defesa do Consumidor, com o Marco Civil da Internet. Se não me engano, citaram também o cadastro positivo, né, na representação de vocês, e a partir daí tentaram construir, enfim, a fundamentação da representação. Vejam, mesmo agora com a Lei de Proteção de Dados, esse diálogo ele ainda precisará continuar ocorrendo. O pessoal da URGS fala muito sobre a teoria do diálogo das fontes, né, que busca fazer um diálogo de coordenação entre os dispositivos que temos. E, por exemplo, se a gente pegar a própria teoria do direito do consumidor e pensar numa vulnerabilidade, no princípio da vulnerabilidade que ilumina todo o direito do consumidor, e se pensarmos ainda na ideia de própria hipervulnerabilidade da pessoa no ambiente digital, nós vamos ver que ela será importantíssima para nós, nem que seja como fundamentação, né, mesmo com a Lei de Proteção de Dados, nós continuarmos utilizando e não perdermos de vista essas questões. E quando a gente fala em vulnerabilidade, fica muito presente a ideia da assimetria informacional. Somos vulneráveis porque tecnicamente não conseguimos entender como as infraestruturas funcionam e sequer conseguimos perceber quando os nossos dados são tratados. Não é algo que você consegue ver ou visualizar, mesmo para um técnico, se ele utiliza um sistema, ele não consegue saber a forma ou quais dados estão sendo recolhidos. Então, essa ideia de vulnerabilidade, de hipervulnerabilidade, ela deve se fazer presente na nossa interpretação, né? Uma constatação interessante também que a gente deve fazer da nossa lei geral é que ela, assim como o Marco Civil, ela não tem uma característica única de natureza jurídica, né? Ela trata sobre vários aspectos do direito. Ela fala sobre o direito público, fala sobre o direito sancionatório, fala sobre o direito administrativo e também fala sobre o direito civil, que é um dos pontos que eu acho bastante interessantes aqui, né? E um primeiro ponto de contato com o direito civil é que há uma prevalência dessa fonte obrigacional no que diz respeito ao tratamento de dados, porque grande parte, dá para se dizer, das situações em que os nossos dados são tratados começam por meio do consentimento. E há toda uma discussão, né, de qual é a natureza do consentimento. O Bruno está aqui, que é um estudioso do consentimento, e sabe que você tem ali pessoas que advogam pela sua natureza obrigacional, vinculativa, ou seja, você tem no consentimento algo que já é bastante conhecido no direito das obrigações, que é como as pessoas se vinculam, né? Então, a ideia de consentimento, de uma manifestação livre, informada e inequívoca, é algo que é estudado na teoria geral dos contratos, por exemplo, né? Há muito tempo se estuda isso e envolve como ideia do consentimento a expressão de uma autodeterminação, não só informativa, mas de uma autodeterminação, né? No final das contas, nós estamos falando de um conceito muito caro por direito privado, que é a autonomia privada, né? Quando nós consentimos, nós estamos exercendo a nossa autonomia privada por meio desse consentimento, né? E esses contatos com o direito civil são muito presentes, né? O próprio professor Colombo, meu colega que me acompanha hoje aqui, vai apresentar um trabalho envolvendo a portabilidade de dados de pessoas mortas, ou seja, nós teremos que começar agora a integrar todas essas questões de tratamento de dados, inclusive para o direito sucessório também, né? Uma outra questão um outro ponto de contato com o direito civil que é possível de se fazer com
com a proteção de dados de uma forma geral, é a consideração de que a proteção de dados em si também é vista como um dos direitos da personalidade. E quando a gente fala em direitos da personalidade, então, igualmente nós temos dentro do direito civil algo muito forte, principalmente aqui no Brasil, se a gente lembrar da escola carioca, né, Maria Celina Bodan de Moraes, o próprio Danilo Doneda, né, o Carlos Afonso, o Tepedino, né, eles têm toda essa questão de constitucionalização do direito privado, do direito civil, mas são pessoas, e são uma escola que estudam bastante a questão dos direitos da personalidade. Tanto que a professora Maria Celina Bodan de Moraes fala sobre a cláusula geral de tutela da pessoa. Então, a gente tem, primeiro, um salto da privacidade para a proteção de dados, né? O próprio Danilo fala sobre isso. Mas, se nós pensarmos em uma cláusula geral de proteção da pessoa, nossa lei de proteção de dados, e com reflexos, inclusive, e outras leis também fazem isso, mas, no final das contas, um dos objetivos é justamente proteger a pessoa. E quando eu protejo a pessoa e protejo os seus direitos da personalidade, isso implica também numa proteção da dignidade da pessoa humana. E veja, não é à toa que eu falo em dignidade da pessoa humana, porque no artigo 2º, nos fundamentos da nossa lei geral, está lá a proteção da dignidade das pessoas naturais. Não fala de dignidade da pessoa humana, fala da dignidade das pessoas naturais. E encontramos também, como expressão dessa cláusula geral da tutela da pessoa na nossa lei, o princípio da prevenção. Ou seja, você precisa a todo tempo tomar cuidados, né, para que as atividades de tratamento não causem danos às pessoas. Ora, vejam como esse diálogo deve ser feito e é frutífero. Isso não cai dentro do nosso ordenamento jurídico de uma forma que envolve conceitos e institutos que não existem. Não, há uma relação muito forte aqui. Basta pensar, se falar sobre prevenção no direito do consumidor, e toda a ideia de prevenção envolvendo, por exemplo, alimentos e remédios. Até a ideia dos remédios começa a se estudar, no caso da talidomida lá, inclusive, né? Ainda falando sobre direitos da personalidade, há uma coisa muito interessante que é toda essa carga dos direitos da personalidade, da sua indisponibilidade, da sua irrenunciabilidade, que eles são intransferíveis, que eles são perpétuos. E é interessante notar que o próprio Anderson Schreiber fala isso, né? Ele fala que, na verdade, eles não são indisponíveis, eles teriam um limite, um grau de disponibilidade ali, que você poderia exercer um controle, né, evidentemente sem implicar numa renúncia, mas você tem um controle sobre os seus direitos da personalidade. A ideia de controle para a proteção de dados, para a disciplina de proteção de dados, é igualmente muito cara, né? Se a gente observar aqui o artigo 8º, parágrafo 5º, ele diz: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Vejam que interessante, a ideia de revogação está totalmente ligada com a irrenunciabilidade, ou seja, eu permito que os dados sejam tratados, mas posso renunciar a qualquer momento, porque se trata de um dos direitos da personalidade, né? Vamos encontrar essa questão da renunciabilidade também lá no artigo 15 e 16, no término do tratamento de dados. E isso também envolve um outro princípio que é tratado aqui, que é a ideia de autodeterminação da pessoa e livre desenvolvimento da personalidade. Um outro ponto que eu gostaria de abordar também aqui hoje envolve as situações jurídicas. Porque, via de regra, quando eu tenho consentimento, eu possuo uma relação jurídica, ou seja, o titular dos dados consente que os seus dados sejam tratados. Só que não é somente com o consentimento que eu posso tratar dados, que alguém pode tratar dados de outras pessoas. Ou seja, é possível tratar dados mesmo sem consentimentos. Inclusive, o Bruno é um estudioso também do legítimo interesse, né? E você tem uma série de outras possibilidades lá de cláusulas que permitem o tratamento de dados. Vejam, nesses casos eu não tenho uma relação jurídica, mas as pessoas que têm os seus dados tratados estão em uma situação jurídica subjetiva, ou uma situação jurídica existencial. E nessa existencialidade, nós voltamos à ideia de proteção dos direitos da personalidade, sem necessariamente ter uma relação jurídica, né? Então, se eu tenho, por um lado, uma fonte obrigacional de tratamento de dados por meio do consentimento, por outro lado, eu tenho situações em que a justificativa ali se dá pelo simples fato da pessoa estar em uma situação jurídica, que é algo que também é estudado na nossa lei civil, né, de maneira geral. Um pouquinho eu queria falar também sobre o livre desenvolvimento da personalidade. Ele tem um fundamento
francamente alemão, como eu disse, presente na Constituição alemã. Topograficamente ele abre a lei de proteção de dados, ou seja, ele ilumina toda a lei de proteção de dados, e a partir daí, qualquer dúvida sobre interpretação ou conflito, eu preciso mirar o livre desenvolvimento da personalidade. Há autores que dizem que esse princípio já estava implícito no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição, mas, salvo engano, é a primeira vez que nós vemos ele positivado, né? Isso é muito interessante, porque a Alemanha tem uma longa tradição sobre o tratamento desse livre desenvolvimento da personalidade, e doutrinariamente ele é usado em situações muito curiosas dentro do nosso direito. Por exemplo, se entende que a possibilidade que as pessoas trans têm de trocar o próprio nome seria um exercício do seu livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, ela é livre para desenrolar, para desenvolver a sua personalidade de maneira que ela bem entender. E isso é muito interessante, porque tem tudo a ver com proteção de dados, uma vez que cada vez mais nós projetamos a nossa personalidade por meio dos sistemas, e o exercício do controle da autodeterminação, de uma certa forma, é complementado pela ideia de livre desenvolvimento da personalidade. Uma peculiaridade da nossa lei envolve a própria expressão do princípio do artigo 20 da lei. Diz: o titular dos dados tem direito a solicitar revisão por pessoa natural de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal profissional de consumo ou aspectos da sua personalidade. Ou seja, a pessoa não pode ficar sujeita a tratamentos automatizados que interfiram nesse livre desenvolvimento ou que afetem esse controle que a pessoa pode ter da projeção da sua personalidade pelos meios eletrônicos. Como é que estamos de tempo? Mais 6 minutos, então, para falar um pouquinho sobre boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, dentro não só do direito privado, mas do direito privado, no direito privado, é um dos princípios norteadores, talvez no princípio mais importante do direito privado como um todo. Agir de boa-fé significa... Tem um conteúdo ético, em primeiro lugar, mas agir de boa-fé significa não agir de má-fé. Isso é muito óbvio. Mas quando nós vemos situações corriqueiras, de tratamento de dados, nós vemos que as empresas, muitas vezes, agem de pura má-fé. Nós fizemos um estudo, eu e o Vinícius, inclusive, em que analisávamos termos de uso de aplicativos. Então, nós líamos os termos de uso, identificávamos o que eles diziam que estava sendo feito, e o Vinícius, meu sócio que atua na área de ciência da computação, fazia uma análise do aplicativo para verificar quais dados exatamente estavam sendo recolhidos e para onde, na medida do possível, esses dados estavam sendo enviados. Aplicativos de comércio online. E o que nós identificamos é que em todos eles havia uma total disparidade do que dizia os termos de uso e o que efetivamente era feito com os dados pessoais. Ou seja, você tem uma clara situação de má-fé, de violação da boa-fé, por um dos seus princípios, que é dos seus desenvolvimentos ali, que seria o princípio da informação. Agir de boa-fé implica também em conceder a informação necessária para que a pessoa possa, com base nessa informação, realizar as suas escolhas. O princípio da boa-fé aparece 3 vezes na nossa lei geral, no artigo 6º, que diz que toda atividade de tratamento, além dos princípios, deve observar a boa-fé. Claro que faltou objetiva, mas aqui está se referindo à boa-fé objetiva mesmo, que não diga a palavra objetiva, e eu entendo que a presença da boa-fé no caput do artigo 6º permite toda uma abertura da questão principiológica que deixa o rol exemplificativo e não taxativo, claro, respeitando as posições contrárias, mas eu acho que a boa-fé dá uma abertura nessa questão principiológica para que o juiz ele possa, inclusive, estender a proteção para além dos princípios, considerando a boa-fé. E quando eu considero a boa-fé, eu tenho em uma das suas funções, nomogênica, ou seja, criadora de deveres, toda aquela história dos deveres laterais, dos deveres anexos, deveres de proteção, que inclusive quando são violados, poderiam inclusive ter efeitos indenizatórios. Um outro momento em que nós vemos a boa-fé é lá no artigo 7º, parágrafo 3º, que diz: boa-fé no tratamento de dados pessoais de acesso público. Ou seja, os dados que forem públicos devem se respeitar os princípios, mas deve ser tratado de boa-fé.
E isso é muito interessante, porque a presença de boa-fé, do princípio da boa-fé ali, deve limitar, por exemplo, o tratamento de dados que foram publicizados, mas foram publicizados por um meio ilícito. Porque se eles foram publicizados por um meio ilícito, e eu considero a boa-fé nessa situação, eu vou ter um impedimento de tratá-los, né? Nós encontramos, dentro do Código Civil, outras possibilidades que se poderia chegar a essa conclusão, mas eu vou adiante porque eu devo ter mais uns 2 minutos apenas. E encontramos também o princípio da boa-fé no artigo 52, quando fala das infrações, onde se refere que, ao aplicar a sanção, deve-se levar em consideração a boa-fé do infrator. Nesse caso daí, a lei coloca a boa-fé subjetiva e não a boa-fé objetiva, ou seja, está se buscando verificar qual era a intenção do agente naquele caso ali. Então, é uma questão ligeiramente diferente aqui da boa-fé. Eu tinha mais algumas coisas aqui, mas eu queria mais me fixar nesse dever de informação, de informar geral aqui, né, que pode ser assim dentro do direito do consumidor também, onde eu tenho todo o sistema centrado na informação clara, adequada, né, o próprio consentimento é visto dessa forma, mas eu posso encontrar também esse dever de informar, que é proveniente da boa-fé, no próprio princípio da finalidade, no princípio da adequação, no princípio da transparência, no artigo 9º, que fala sobre informação clara, precisa, ostensiva. É interessante que a informação, quando é dada, ela deve ser dada de maneira ostensiva. Isso no direito do consumidor já é bem conhecido, mas há uma série de casos em que empresas não conseguiram qualificar a culpa exclusiva do consumidor por desrespeitar orientações de segurança, porque as orientações de segurança estavam absolutamente escondidas lá. Então, finalizando aqui a minha exposição, o que eu gostaria de deixar como mensagem é que muito do que nós tratamos hoje, né, envolvendo proteção de dados, claro, tem todo um escopo muito novo, assim, relativamente para os brasileiros, mas nós não podemos esquecer do tradicional. Nesse caso, nós nunca podemos esquecer dessas categorias clássicas que vão nos ajudar muito a internalizar, de fato, a colocar efetivamente dentro do nosso ordenamento jurídico essa lei, levando em consideração tudo que nós já temos definidos aí no âmbito do direito civil, especificamente sobre o direito civil, porque há outros elementos aí, mas eu, nesse recorte, me detive a falar só sobre esses aspectos aqui. Espero não tê-los cansado muito sobre essas questões de direito civil e passo a palavra aqui para a nossa... É você agora? Não? É você, então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer o convite feito pelo Iris, dizer que para nós da ANEEL é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre um tema que nos afeta diretamente, porque nós somos uma empresa que lida com, né, Data Analytics, e o tema com certeza é muito interessante para a gente, então fica aqui o meu obrigada pelo convite, obrigada a vocês por disponibilizar aí um pedacinho da tarde de vocês para falar sobre, né, transferência internacional de dados e direito, com tantas outras coisas mais interessantes para fazer lá fora, né? Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a ANEEL e acho que depois na explicação vocês vão perceber o porquê que eu estou fazendo essa introdução. Tá. Nós da ANEEL coletamos dados públicos. Então, a gente tem dentro de casa por volta de 3.000 bases, onde a gente vai na internet, coleta informações da Receita Federal, das juntas comerciais, e a gente traz essas informações para dentro de casa e, a partir daí, a gente gera informação. Nós não comercializamos e vendemos dados. O que a gente faz é gerar análises preditivas e informações a partir dessas bases de dados públicas que estão acessíveis para qualquer cidadão. Tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos bem interessantes. A Vivo, quando veio instalar o Vivo Fibra aqui no nosso país, há alguns anos atrás, eles tinham muitas dúvidas sobre, né, como justificar um investimento de 4 bilhões no Brasil para sua matriz e como que essa rede de fibras estariam disponibilizadas aí pelo território. Né? Nós da ANEEL, a partir desses dados públicos, que eram basicamente os da Receita Federal, ali o código de atividade, a gente conseguiu colocar no mapa, né, para eles qual que era o perfil de consumo das regiões do Brasil de acordo ali com as atividades exercidas em cada região.
E aí, a partir desse mapa, eles olharam, analisaram e sabiam ali onde que eles iam instalar as fibras e que quantidade de fibra eles deveriam direcionar ou não. E com isso foi possível aí um investimento bem significativo para o Brasil. Tá? A gente tem outros exemplos aí. A gente pega, por exemplo, a greve que a gente teve ali com o setor dos combustíveis. A gente coleta dados ali da ANP, né, dados em metro, veículos leves, pesados e postos de combustíveis. A partir disso, a gente consegue calcular qual é a capacidade de pontos de abastecimento, e pontos de abastecimento não quer dizer postos de abastecimento. Os postos são aí que a gente vai, enfim, encher o nosso tanque, e os pontos são aqueles que armazenam esses combustíveis de acordo com a sua densidade. Então, aí, o que a gente faz? Né? As empresas elas conseguem distribuir, né, os combustíveis de acordo com a capacidade de abastecimento das regiões. E por aí vai. A gente estava aqui falando sobre a base de pessoas mortas. A gente tem essa base dentro de casa e talvez, né, um dos pontos de atenção seria como que a gente melhora essa informação. Porque hoje qualquer cidadão pode chegar lá e se cadastrar como uma pessoa morta. Né? E essa é uma base que ela gera muitas fraudes. A gente vê ali dentro do nosso produto de Risk Compliance, por exemplo, que a gente tem pessoas mortas fazendo seguros, tem pessoas mortas, enfim, né? Porque eu consigo manusear essa informação sem qualquer filtro, sem qualquer controle, e eu estou falando de uma base oficial, né, que todo mundo tem acesso. Bom, e aí, entrando um pouquinho aqui sobre... Falando um pouquinho sobre a Europa, tá? Eu vou tentar focar aqui a minha fala num contexto onde eu vou comparar o GDPR e a nossa lei geral aqui. Né? Então, na Europa, ali por volta de 1980, a gente teve as guidelines da OCDE, que foi o primeiro diploma normativo, onde a gente tinha ali algumas diretrizes que falavam a respeito da transferência internacional de dados. Esse movimento culminou numa convenção ali, a Convenção 108 de 1981, onde a gente tinha também algumas diretrizes estabelecendo sobre privacidade, proteção de dados e também transferência internacional, com mais alguns detalhes. E aí, finalmente, em 1995, a gente teve a nossa famosa diretiva europeia. Tá? Essa diretiva aí, sim, ela já começou a especificar um pouco mais, com mais informações e mais profundidade sobre as transferências internacionais de dados. Em 98, a gente teve o Safe Harbor, que foi um acordo ali entre Brasil e Estados Unidos, entre a Europa e os Estados Unidos, que posteriormente foi substituído pelo Privacy Shield. Mais para frente eu vou explicar ali um pouquinho para vocês que nós da ANEEL estamos no processo de validação dos nossos selos, códigos e cláusulas padrões dentro do Privacy Shield. Vou mostrar um pouquinho como funciona. E aí a gente tinha esse arcabouço todo que já tratava sobre a questão de proteção, privacidade e transferência. Porém, quando essas normativas ela foi feita, a gente estava ali numa década de 1995. Com certeza não tínhamos aí o cloud computing, o big data, redes sociais e a grande quantidade de aplicativos que a gente tem hoje. Então, começou-se um movimento ali na Europa de revisitar essas legislações para que elas pudessem passar aí a ser mais atualizadas e contemplar as nossas necessidades mais atuais em termos de, principalmente das transferências, tá? Ai, passei demais. Gente, não estou me entendendo como... No Brasil, a gente tinha algumas iniciativas também, né, para poder contemplar o tema de proteção, privacidade de dados. A gente também tratava isso de uma forma um pouco mais tímida.
nós não tínhamos uma lei geral de proteção de dados, mas a gente tinha um contexto normativo que permitia aí fazer uma série de inferências sobre qual que era a forma correta de lidar com os dados, com o tema proteção e privacidade. Então, a gente tinha ali a Constituição Federal, o Código Civil, a própria Lei de Acesso à Informação, dentre outros diplomas, tá? Então, aqui eu posso citar, por exemplo, o Banco Central, também tinha já algumas diretrizes nessa linha, por tratar de dados bancários, que envolve ali proteções adicionais sobre o tema. A gente tem normas da CVM e por aí vai. Ou seja, tinha normas setoriais que também dispunham sobre a questão de proteção e privacidade de dados. Em 2014, a gente teve aí o Marco Civil, que foi eu separei ele ali, porque foi onde a gente começou a tratar sobre o tema, né, ainda muito focado no ambiente online, mas eu já tinha, com certeza, nesse momento, algumas outras diretrizes mais claras sobre como eu deveria processar, tratar e até mesmo fornecer esses dados em quais situações. Então, a gente tinha ali grandes diretrizes sobre as questões de entrega de IPs, né, guardas de IPs. Então, a gente começou a ter essas disposições com o Marco Civil no ambiente online. Esse Marco Civil ele foi regulamentado pelo Decreto 8771 de 2016, e aí, na sequência, a gente teve, em paralelo a todo esse contexto, né, desde 2010, a gente já vinha discutindo a necessidade de uma lei geral de proteção de dados para tratar sobre o tema, né, para que isso fosse de uma forma mais uniforme, mais precisa, onde eu tivesse uma segurança jurídica maior, né, onde eu conseguisse, né, pegar ali todos os setores da sociedade que trabalham com temas de proteção de dados e dar uma diretriz clara, para que eu não fique muito à mercê das normas setoriais, que muitas vezes elas podiam aí gerar pontos de conflito, né, interpretações que às vezes poderiam também gerar algum conflito. Tá? Ai, meu Deus. Gente, vocês me desculpem, eu não estou me entendendo como... É um anterior. Mais um. Mais um para trás. Não. Não, eu estou indo para frente. Mais para frente? Para trás. É um anterior. Opa, isso, esse aí. Aqui eu vou falar um pouquinho já comparando a nossa legislação brasileira com o GDPR, que é a General Data Protection, que trata sobre o tema na Europa, tá? O que esses dois diplomas têm em comum? No fundo, como a nossa legislação ela foi bastante inspirada no modelo europeu, a gente tem quase que os mesmos pontos de contato entre elas. Então, ali no GDPR, entre o artigo 44 até o 49, eu vou ter o tema, né, um capítulo próprio destinado às transferências internacionais de dados, e aqui no Brasil a gente tem do 33 até o 36, algumas outras disposições que também tratam sobre a questão das transferências internacionais de dados, quer dizer, quando que elas podem ocorrer, em quais situações elas ocorrem e como que isso deve ser regulamentado e positivado. Então, o que esses dois diplomas falam? Eles falam que as transferências elas podem ocorrer e que as empresas precisam ali ter, né, as normas corporativas globais. Tá? Dentro dos diplomas, a gente também tem a questão das cláusulas contratuais padrões, aparecem em ambos. Cláusulas contratuais padrões e os contratos padrão, eles estão ali juntinhos no mesmo dispositivo, né? E aí a gente também tem os códigos de condutas, que são documentos elaborados internamente pelas empresas, onde vai também estabelecer ali algumas questões relacionadas à forma como esses dados são tratados. Internamente, a gente tem aqui a questão do consentimento, como foi bastante discutido já, então não preciso falar que o nosso consentimento ele é bastante adjetivado, tanto na nossa legislação brasileira quanto na europeia. Tá? A gente tem aqui também um ponto que ele é bastante
controverso, que seria a questão dos países reconhecidos por adequação. Em ambos os diplomas, a gente tem ali referência expressa que as transações internacionais de dados, elas ficam autorizadas quando houver esse nível de adequação entre os países, né? O país onde eu estou coletando os dados e os países para onde eu estou transferindo os dados. E aqui a gente pode fazer algumas reflexões interessantes, né, sobre essa adequação. A gente sabe que o Brasil agora, com a legislação, né, atual de proteção de dados, que ainda não está em vigor, mas ela já existe, a gente passou a integrar o rol de países com, né, esse nível adequado de proteção ao lado dos nossos colegas aqui vizinhos da Argentina e do Uruguai, que já tinham e a gente não. Porém, agora a gente já pode aí falar que a gente tem esse nível adequado de proteção e ainda vai faltar um pontinho ali de atenção, que é uma visão muito minha, tá? Porque a gente tem, sim, esse nível adequado, agora a gente tem a questão das transferências internacionais de dados positivada num diploma, porém a gente não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá, então, quem vai fiscalizar essas transferências, se elas estão acontecendo de acordo com o que a nossa legislação diz, né? Enfim, a gente tem uma série de condutas que a gente deve se pautar e se guiar para que essas transferências ocorram, mas a gente não tem uma fiscalização efetiva ainda, porque os dispositivos da nossa autoridade, eles foram vetados. Tá. Claro que a gente sabe que há um movimento do nosso Congresso de endereçar essas questões nos próximos dias, meses, né? A gente não sabe exatamente qual é o timing disso, mas há iniciativas de que essa autoridade ela seja constituída ou através de uma medida provisória ou através de um projeto de lei. Então, talvez com a criação dessa autoridade e um enforcement efetivo da nossa lei, a gente consiga realmente sustentar de uma forma mais segura de que a gente tem esse nível adequado. A gente também pode fazer as transferências ali internacionais a partir de tratados e acordos internacionais. Aqui acho que o mais conhecido talvez seria o EMILAT, onde a gente tem ali as transferências autorizadas através de um acordo de cooperação entre países. No nosso caso aqui do Brasil seria o Decreto 3.810, que autoriza para determinadas questões, principalmente aí no âmbito das esferas penais, da esfera penal, essa transferência. E, por último, a gente podia citar ali como um ponto de contato também entre as duas normativas, a questão dos selos e certificados de conduta, tá? Eu passei rapidinho ali pelas normas corporativas, as cláusulas, os códigos e os selos, porque, na verdade, eles são documentos internos da empresa que vai ajudar aí a demonstrar como esses dados são coletados, processados e tratados e transferidos de acordo com a legislação. E aqui, olhando para esses dispositivos, o que nós da NEOE fizemos internamente? Bom, sabemos que nós transferimos dados, né? Eu sou uma empresa brasileira, a NEOE é uma empresa de Florianópolis, porém a gente está em fase de expansão. Então, a gente já iniciou ali as atividades, né, em Portugal. Então, só pelo fato de estar em Portugal, nós já estamos sujeitos ao GDPR. Já estamos também por conta dos clientes que às vezes nos compartilham dados conosco para que a gente possa aí fazer modelos estatísticos e essas análises. Então, a gente também já estaria sujeito em razão desse compartilhamento. Tá? Mas o fato é que a gente está, sim, sujeito ao GDPR e a gente precisa nos olhar para esses documentos todos e verificar qual seria a cara desse documento, o que precisaria constar nas minhas políticas e nos meus códigos de conduta, né, para que eu pudesse dar pudesse aqui afirmar que eu consigo transferir os dados de uma forma compatível com o que a lei estabelece. E aí a gente fez da seguinte forma, né? A gente dividiu a questão dos dados eu vou fazer políticas, códigos de condutas com base na minha governança de dados, e eu tenho um outro aspecto onde eu vou transferir esses dados, que é a minha infraestrutura. Então, a gente olhou para esses selos e códigos e essas normas e falamos, bom, nós precisamos refletir agora as transferências através daquilo que eu estou fazendo com os meus dados e refletir também aquilo que eu tenho em termos de segurança dentro
né, da minha infraestrutura. Então, o que a gente usa internamente? A gente tem ali o modelo do DMM, que é o que rege a nossa atuação em termos de dados, legalidade dos dados. Então, o que é o DMM? O DMM nada mais é do que um certificado, é um padrão de conduta, né, onde eu tenho normas que vão me dar ali os nortes, as diretrizes de como que eu coleto, como que eu estabeleço uma governança desses dados dentro que respeite todos os princípios, né, da legislação. E a gente também, em termos de infraestrutura, o que essas minhas normas e políticas precisam refletir. Então, a gente buscou incorporar nas nossas normas os padrões da ISO, que são padrões implementados que a gente já tem ali na tecnologia. A gente procurou deixar isso de uma forma, quer dizer, pegar essa linguagem técnica da norma ISO, que eu cito duas, a 31.000 e a 27.001, e que regem basicamente as questões de segurança da minha infraestrutura. Então, como que eu vou refletir esse conteúdo, esse grande arcabouço de normas técnicas dentro de um documento que é essencialmente jurídico? E aí, o que todos eles falam para mim, tá? Tanto o modelo do DMM quanto do ISO, eu vou tratar ali da questão da legalidade dos dados. Então, eu posso coletar esses dados que eu estou pegando, eles apresentam alguma restrição? Eu falei aqui que eu pego bases de dados públicas e publicamente acessíveis. Porém, não é apenas o fato da informação estar pública e publicamente acessível que eu posso coletar ela e tratar ela. Eu preciso de uma base legal. Eu preciso que a minha coleta ela seja legítima e que ela seja autorizada. Então, quando eu vou fazer análise de alguma fonte, onde eu tenho interesse ali em ter essa informação dentro de casa, eu verifico qual que é a base legal dela. Se ela está sujeita à lei de acesso à informação, se ela está sujeita agora ao nosso GDPR e também à nossa LGPD. Então, eu analiso essas questões para verificar se eu posso coletar esses dados. Num segundo momento, a gente vê aí a questão da segurança, tá? Então, eu preciso que a minha infraestrutura, porque eu tenho armazenado dentro do meu banco de dados um grande volume de informação e, por conta disso, eu preciso ter segurança dessa informação. Esses dados, eles não podem vazar. Eles são dados, eles são informações sensíveis, eu tenho ali toda uma criticidade que eu preciso proteger. Mas não só isso, eu preciso ter a integridade e a autenticidade dessa informação. Não basta eu coletar ela, eu preciso que essa minha informação dentro da minha base, ela seja atual, ela seja ali compatível, ela tenha que refletir tudo que eu tenho em termos de fonte, né? Então, eu não posso ali pegar um dado da Receita Federal e ter uma informação discrepante a respeito daquela empresa distinta da Receita Federal. Eu preciso fazer com que a minha base interna reflita ali as bases que eu estou coletando, onde eu estou coletando essa informação. Eu preciso ter a qualidade dessa informação, ou seja, eu tenho um capítulo inteiro destinado ali aos direitos do cidadão, onde eles têm um monte de direitos e prerrogativas. Eles podem acessar, eles podem retificar, eles podem atualizar, e eu, empresa, preciso prover essas informações todas para o cidadão. Então, no fundo, eu estou falando de qualidade da informação, estou falando de qualidade dos dados. Se eu tenho agora um canal de comunicação com um usuário, eu vou poder ter dentro de casa uma informação que seja, né, mais verossímil, que realmente reflita, né, a informação do titular. Num último momento aqui, eu tenho a questão da disponibilidade dos dados. Eu preciso dar acesso a essa informação, não só para os meus clientes que vão acessar a minha base, mas também para os cidadãos, e eventualmente a gente espera que logo mais essa autoridade também vai nos acessar e vai nos perguntar e nos fiscalizar, e a gente vai ter que ter essas informações disponíveis para serem apresentadas. E eu deixei aqui intencionalmente por último a rastreabilidade. E eu deixei ela intencionalmente por último, por quê? Porque todos esses outros pontos que eu comentei aqui com vocês, eles geram históricos de rastreabilidade. Então, do momento em que eu coleto uma informação da Receita Federal, ou da Junta Comercial, ou, enfim, de alguma outra fonte, eu tenho que ter armazenado ali, né,
Quando que foi que eu fiz essa coleta? Qual que era o meu objetivo? Quais que eram os dados, os logs que eu produzi dessa coleta? A partir do momento em que eu tenho segurança, quais são os meus controles? Eu preciso ter tudo isso muito bem documentado para apresentar quando for necessário. Então, ali a gente tem, pelos modelos do DMM e do ISO, a gente também obedece ali aos requisitos da rastreabilidade. E aqui eu tenho, entrando um pouquinho nos modelos de dados, tá? A gente tem ali alguns 5 pilares onde as nossas políticas elas são construídas em termos de dados. Que basicamente os nossos códigos de conduta e as nossas políticas internas, elas refletem o quê? Elas refletem alguns pilares aqui, onde eu tenho a minha estratégia na gestão dos dados, a governança dos dados, a qualidade, operação, a plataforma e a arquitetura e, por fim, os processos de suporte. Tudo isso são conjuntos, são regras técnicas que vão me determinar ali como que eu tenho que fazer essa minha gestão da governança, como que esses dados podem ou não podem ser tratados e trabalhados dentro de casa. Quais são as boas práticas que eu tenho que aplicar a essa informação? Quais são, né, as políticas e como que essas políticas devem incorporar? Então, as políticas, na verdade, elas estão refletindo um conjunto de práticas onde eu tenho que ter muito bem claro e delineado a questão da legalidade, da rastreabilidade, como que essas informações elas estão ali obedecendo aos requisitos de integridade, disponibilidade e qualidade, tá? E aqui a gente tem, com relação à nossa infraestrutura, onde eu estou falando realmente, né, da plataforma tecnológica que suporta toda a estrutura de onde esses dados ficam armazenados, eu tenho ali alguns padrões também que são fornecidos e que a gente tem implementado e já segue há bastante tempo, que são os preceitos da ISO. A ISO são normas de reconhecimento internacional, onde eles falam basicamente o seguinte: eles falam ali sobre como que eu tenho que armazenar essas informações, como que eu tenho que controlar, né? Então, assim, dentro da minha tecnologia, essas informações ela passa por algumas fases do tratamento, desde o seu momento de coleta até o seu momento da disponibilização ali, que é a interface mais friendly do usuário, né? Eu tenho ali essa informação em alguns bancos de dados, algumas etapas. E essas etapas eu tenho procedimentos onde elas ficam em ambientes controlados, separados logicamente, tá? E eu falo logicamente por quê? Porque como eu trabalho com grande volume de informação de dados, eu tenho alguns dados que são compartilhados. E às vezes esses dados eles não podem ser misturados. Então, por exemplo, se o meu cliente A compartilha para a finalidade, para o intento que ele precisa ali alguma solução própria, eu não vou compartilhar a informação do meu cliente A com o meu cliente B. Até porque no momento em que ele fez esse compartilhamento de informações com a gente tem ali um contrato onde está delineado qual é o propósito desse compartilhamento, qual que é a finalidade, né, dessa informação, e tem as salvaguardas, onde quais são os limites que eu tenho para esse processamento. Tá? Então, eu não vou compartilhar essas informações com outros clientes, enfim. Então, eu tenho isso ali regido através de um instrumento contratual, mas eu também tenho esse controle físico, né, dentro da minha plataforma, onde eu segrego as informações de acordo com a sua criticidade. Tá? E durante o tratamento, eu tenho políticas de controle de acesso, ou seja, ainda que seja um procedimento automatizado do começo ao fim, eu tenho os nossos cientistas de dados inputando algumas informações, dando alguns controles. Então, o que a gente faz para manter a segurança da informação? Tá? A mesma pessoa que vai dar, o meu cientista que está ali fazendo a coleta, ele não é o mesmo cientista que vai trabalhar com o processamento. A gente tem pessoas distintas para etapas distintas, de modo que eu consigo manter ali a confidencialidade dessa informação. Tá?
E, claro, a gente tem também ali uma política de segurança da informação, onde eu preciso responder a incidentes, né, de segurança. Então, quais são as medidas que eu preciso adotar se eu tiver algum incidente de segurança? A gente sabe aqui que, embora no GDPR ali eu precisa notificar essa autoridade com um prazo de até 72 horas, aqui na nossa legislação brasileira eu não tenho esse prazo, porém eu preciso sim notificar que eu tenho ali alguma questão, algum incidente de segurança, e eu preciso apontar qual que é o meu plano de contingência, como que eu vou minimizar os danos que podem acontecer, né, em razão desses incidentes. Eu também tenho diretrizes dentro da ISO que falam ali sobre a criptografia. Então, muitas vezes, a criptografia é uma forma segura de transferir dados da ponta A para a ponta B. Então, o que eu faço ali em termos de criptografia? Eu tenho uma série de técnicas que eu posso utilizar durante esse processamento dessas informações. Tá? Eu posso ter dados criptografados ou eu posso ter hash. E aqui é uma diferença técnica que é bastante sutil, mas ela cai num conceito jurídico para a gente que é bastante importante. Quando eu estou falando em criptografia, eu posso estar ali utilizando meios, eu tenho meios técnicos onde eu possa reverter esse processo de anonimização que eu fiz através de uma criptografia. Então, de repente, a criptografia ali, ele não seria classificado como um dado anonimizado, mas ele talvez seria ali um dado pseudo-anonimizado, enfim, eu tenho uma distinção conceitual aí. Quando eu falo que eu trabalho com hash, e aí eu estou falando de informação onde eu vou transitar da ponta A para a ponta B, eu perdi ali a informação no meio e eu realmente não consigo de forma alguma reverter esse processo. Então, são técnicas que a gente emprega ali nas transferências de dados quando eu tenho informações com uma criticidade extremamente elevada, onde eu preciso preservar a informação do cidadão, do usuário, enfim, como, por exemplo, as questões de transações bancárias. Tá? E aqui, por último, resumindo um pouquinho do que a gente faz, né, a partir de todos esses conjuntos de técnicas que eu tenho, tanto em gestão e governança de dados, quanto em segurança da informação para a infraestrutura. Tá? O que a gente faz ali durante a minha coleta, processamento e disponibilização? Eu estou pensando desde o momento em que eu verifico se eu tenho uma base legal para coletar essa informação, se eu posso trabalhar essa informação. Eu preciso pensar ali durante o meu ciclo de processamento quais são as cautelas que eu preciso adotar para que eu preserve sim os direitos do cidadão, que eu não cause ali uma afronta ou uma violação dos seus direitos de personalidade, para que esse uso ele possa ser legítimo e compatível. Na verdade, eu estou pensando ali como que eu vou conceber o meu produto em termos de concepção, como que esse produto ele pode ser, né, construído desde o momento em que eu penso quais são as fontes que eu preciso ter, depois como que eu vou processar, tratar e aglutinar essas informações com outras, né, de uma forma onde eu mantenha a proteção e a privacidade de dados desde o momento e que eu ainda assim consiga gerar informação relevante através de um processo que seja transparente, que eu consiga documentar ali através de um histórico de rastreabilidade e mostrar para a autoridade ou mostrar ali para o titular que venha me solicitar esse tipo de informação. Então, eu estou trabalhando com conceitos ali do Privacy by Design, quando eu falo em concepção, quando eu falo ali que eu estou compartilhando, enfim, que os meus clientes eles precisam de algum caso específico, de algum dado, algum modelo analítico específico ou preditivo, eu estou falando ali de um Privacy by Default, onde eu vou verificar cautelas adicionais que eu preciso adotar para poder processar aquela informação para a finalidade específica. Eu tenho no meio disso tudo as questões envolvendo a segurança da informação, tanto para os dados quanto para a infraestrutura que está suportando esses dados, né? E tudo isso vai me culminar ali no meu princípio da responsabilização e prestação de contas, que também é uma outra base legal que eu preciso adotar em termos de
de documentação, porque eu vou ser solicitada, eu, empresa, setor privado como um todo, vamos precisar, e cada vez mais, né, apresentar essas informações de forma transparente e de acordo com todas as etapas que eu fiz. Então, no final do dia, o que a gente tem é documentado através de todos esses selos, códigos e padrões contratuais, eu consigo apresentar isso de uma forma robusta através da minha prestação de contas que eu fiz durante o tratamento, tá? E aqui eu vou deixar ali, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que as dúvidas a gente pode tratar ali no final, né? E eu queria realmente agradecer a todos. Obrigada. Obrigado. Eu acho que eu vou ficar de pé, que acho que é mais fácil para passar os slides. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria primeiro muito de agradecer o convite feito pelo pessoal do IRIS para poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema, proteção de dados pessoais, fluxo transnacional, GDPR e novos padrões. O IRIS tem sido um ator fundamental nesses processos todos de questões relacionadas à governança da internet e principalmente relacionada à proteção de dados pessoais, então está aqui na casa do IRIS, junto com a Faculdade de Direito da Federal de Minas Gerais, é um super momento bom para a gente poder aquecer essas discussões e tentar, de certa maneira, ter uma percepção mais crítica do que a gente está debatendo, né? Bom, meu nome é Bruno Bioni, eu sou fundador e professor do Data Privacy Brasil. Então, hoje aqui eu falo na minha capacidade acadêmica e pessoal enquanto pesquisador e professor desse instituto. E o que eu quero endereçar aqui nos meus 30 minutos é uma questão que eu acho que o título desse painel nos provoca, né? Ou pelo menos nos convida a refletir. Ele fala em novos padrões, né? Então, o que ele está, de certa maneira, nos convidando a fazer será que tem alguma coisa de novo no campo da proteção de dados pessoais, nessa arena? Se tem algo de novo, o que é isso? Como que o Brasil está posicionado nisso tudo? E para responder isso, eu vou tentar puxar duas subperguntas, dois eixos. Primeiro eu não vou usar o termo padrões, porque eu acho que para falar de padrões eu teria que trazer muitas evidências empíricas para dizer, olha, tem uma estrutura nova, hegemônica, que está prevalecendo sobre tudo isso e esses seriam os novos padrões. Eu quero dar um passo para trás e dizer, existe uma nova lógica, uma nova racionalidade em termos de regulação nessa arena? Se sim, o Brasil adotou essa nova regulação, essa nova racionalidade regulatória? E quais são os desafios, dentro das particularidades do contexto brasileiro, para implementar e fazer valer de forma efetiva essa nova racionalidade? Será que a gente dá conta aqui no contexto brasileiro? Bom, primeiramente, será que existe essa nova racionalidade? Quando a gente vai falar em padrões, ou pelo menos gerações de leis de proteção de dados pessoais, tem um artigo muito bom do Victor Mayer. Ele é muito conhecido pelos textos dele de direito a esquecimento, mas ele tem esse texto que ele crava quase como se fosse 4 gerações de leis de proteção de dados pessoais. Ele vai fazendo essa evolução histórica. Ele diz que a primeira geração era quase como se a legislação, os legisladores quisessem domesticar a tecnologia. Então, essas leis elas procuraram prescrever quais seriam os usos lícitos e ilícitos com relação aos nossos dados pessoais. Isso, logicamente, não foi escalável, porque a tecnologia permite vários usos possíveis. Então, a segunda, terceira geração tentaram fazer o quê? Bom, vamos assegurar, então, os direitos e deveres de todos os atores do ecossistema, que é muito aquela ideia de Fair Informational Practice Principles, ou seja, regras, princípios para trazer justiça, confiança entre todos os atores desse ecossistema. E aí, então, a gente consegue abrir e, inclusive, dar espaço para a inovação. Então, eu, enquanto Estado, regulador, eu não vou dizer o que você pode ou não pode fazer de antemão, prescrever já de antemão quais seriam esses usos lícitos e ilícitos, mas quando você for utilizar esses dados para um modelo de negócio, para uma formulação de políticas públicas, leve em consideração esses direitos e deveres previstos aqui na legislação.
Direitos de acesso, transparência, boa-fé já está, de uma certa maneira, bem refletido nesses direitos e deveres e assim por diante. E isso meio que remonta a essa primeira fase dessa racionalidade regulatória dessas leis de proteção de dados pessoais, e isso vai desaguar até ali na diretiva da União Europeia em 1995. Então, o que eu estou fazendo aqui é um recorte histórico. De 73, com as guidelines da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, até a diretiva de 95, a gente tem essa racionalidade regulatória muito voltada para também a questão das autoridades de proteção de dados pessoais. Eu reconheço que existe uma assimetria de poderes de informação em jogo e que esse vulnerável, o titular do dado, ele precisa ter o Estado por trás dele para fazer valer esses direitos. Bom, então a gente tem aí essa fase mais ou menos 20 anos da década de 70 e 90, e o que a gente está vendo hoje, nessa segunda fase, dos anos 2000 para cá, algo está acontecendo. Por quê? Porque essas mesmas organizações, OCDE, União Europeia e o Conselho da Europa, que tem a Convenção Internacional sobre Proteção de Dados Pessoais, e países latino-americanos aderiram a essa convenção, eles modernizaram todas as suas normas. A OCDE, em 2013, emitiu essas novas guidelines, o Privacy Framework, a União Europeia entrou agora em vigor a GDPR, e o Conselho da Europa modernizou esse ano a sua Convenção Internacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, uma coisa que é dada existe alguma coisa acontecendo. Por que esses organismos e há esse movimento de atualização de leis e normas de proteção de dados pessoais? E a partir disso é que eu quero encarar se existe uma nova racionalidade regulatória, uma nova lógica por trás desse movimento de atualização, de modernização dessas leis de proteção de dados pessoais. E aí a gente começa a ensaiar uma resposta. Realmente existem novos padrões? E aí eu vou pincelar 3 aspectos que qualquer lei geral de proteção de dados pessoais tem que endereçar, que é quase como se fosse uma espinha dorsal de qualquer norma de proteção de dados pessoais. Se a gente conseguir identificar novas racionalidades em termos de normatização desses direitos, deveres e conceitos, então a gente vai poder cravar a resposta, olha, ou pelo menos ensaiar, existe uma nova racionalidade. O que está mudando? É isso que está mudando. Então eu peguei o conceito de dado pessoal, de dado anonimizado e o consentimento, que foi muito mencionado aqui. A questão de proteção de dados pessoais sempre teve em volta essa figura da autonomia privada, de eu ter controle sobre os meus dados. Bom, então vamos fazer esse sobrevoo. Primeiro, se a gente fosse olhar para essa primeira fase das leis e normas de proteção de dados pessoais, era algo como se fosse muito preto no branco. O que eu vou definir, qual que é o guarda-chuva, o que essa lei geral de proteção de dados ou normas de proteção de dados pessoais regulam? Ou seja, no juridiquês, qual que é o escopo de aplicação, né, dessa lei? Bom, eu vou então considerar o que é dado pessoal, aquilo que pode ser qualificado como dado pessoal e aquilo que não pode ser qualificado como dado pessoal. E aí, numa questão de semântica, seriam dados anônimos, né? Ou seja, aqueles dados que não têm cara nem rosto, que não podem identificar um sujeito. E a questão como um todo até 95, anos 2000, antes de surgirem tecnologias como inteligência artificial, Big Data ou algo do tipo, essa era uma dicotomia muito preto no branco e que até em determinado sentido tinha coerência. Só que o que a gente está vendo hoje com essas novas tecnologias é que essas intersecções, essas bolas, essas esferas que antes não tinham nenhum tipo de intersecção, em que eu conseguiria cravar preto no branco o que era dado pessoal e o que era um dado anonimizado, hoje já não fazem tanto sentido, ou pelo menos isso não é tão simples assim de ser respondido. Por exemplo, se a gente pega tecnologia de Big Data, e tem vários engenheiros da informação que quase por diversão decidem reidentificar ou reverter o processo de anonimização de bases de dados, eles demonstram isso. Eles falam, não existe isso de uma base de dados ser 100% anônima. Sempre vai ter um risco, um risco residual ali por trás. O que esse engenheiro de Stanford, com esse site 33 bits, ele procura ilustrar isso. Ele fala, eu só preciso de 33 bits de informação para reverter uma base de dados anonimizada. 33 bits é muito pouco. 33 bits é o nosso nome, ou eventualmente um cadastro que a gente fez para entrar num prédio, por exemplo. Isso é 33 bits, é muito pouco. Ou seja, para eu cruzar informações e chegar na identidade de uma pessoa, eu preciso de muito pouca informação. Essas tecnologias praticamente tornaram essa dicotomia quase que inexistente, por assim dizer. E aí um outro estudo, só para tentar tangibilizar um pouco mais o meu ponto aqui, esses estudos de engenheiros do MIT. O que eles fizeram? Eles pegaram
os dados de vários consumidores dos seus cartões de crédito. Não tinham, a princípio, ali nome, nem endereço ou algo do tipo, mas o que esse padrão de consumo revelava era onde essas pessoas compraram produtos, serviços, qual o valor dessas compras e a localidade de estudo. Com base nisso, diz muito sobre você. O seu padrão de consumo praticamente te identifica. E aí foi isso mesmo que eles chegaram na conclusão. Ou seja, os dados anônimos de cartões de crédito não seriam tão anônimos assim. Então, o que essas novas tecnologias, e de uma maneira foram a mola propulsor para ter esse quadro de atualização e esses novos padrões, por assim dizer, que a gente está testemunhando agora, com GDPR, modernização da convenção, a própria OCDE e assim por diante, eu não consigo mais, como legislador, já prescrever preto no branco o que é dado pessoal, o que é dado anonimizado. Sempre vai ter um risco residual nisso tudo. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto então vamos pegar o que é o consentimento, né? Consentimento que sempre foi um dos pilares de proteção de dados pessoais. Consentimento, dentro daquela lógica de progresso geracional de leis de proteção de dados pessoais, o legislador disse, olha, eu não consigo então prescrever de antemão quais são todos os lícitos e ilícitos. Então eu vou delegar isso para quem? Para o próprio titular da informação. É ele que deve exercer esse tipo de controle, é ele que deve autodeterminar suas informações pessoais. A gente vai encontrar esse palavrão aí em muitos livros, autodeterminação informacional, é isso que significa. E como que eu faço isso? O cidadão vai ter que autorizar qualquer tipo de tratamento dos seus dados. Para isso, você tem a figura do consentimento. Então, ele foi meio que essa primeira carta coringa regulatória dessas leis de proteção de dados pessoais. Só que existe aí Big Data, outras tecnologias que permitiram uma pleiade de usos possíveis. Hoje eu coleto um dado, eu enxergo uma finalidade para ele, mas daqui 2 meses eu consigo enxergar outras finalidades, você consegue cruzar com outras bases de dados e encontrar mais informações. Nesse uso intensivo e cada vez mais subsequente desses dados, como que o cidadão controla esse tipo de informação? Em última análise, ele não vai ter poder para racionalizar os seus processos de tomadas de decisão. Então, eu vou criar quase como se fosse uma outra carta coringa regulatória, que o Guilherme já disse, olha, existem situações nas quais você não vai precisar pedir a autorização do titular dos dados para tratar isso. Você pode fazer isso por meio de um legítimo interesse. E o que é esse legítimo interesse? Uma carta coringa regulatória, mais uma vez. É lógico, e aí você vai precisar prever testes em que balanceiam, em que equilibrem os interesses de quem trata esses dados, modelos de negócio, o próprio órgão público, a figura do Estado e do cidadão. Mas o meu ponto aqui que eu estou querendo chegar existem todos esses progressos, né, geracionais de leis de proteção de dados pessoais, ao ponto de que hoje eu não consigo cravar preto no branco, por exemplo, o que é um dado pessoal, um dado anonimizado, quando um dado ele está sendo tratado como, por exemplo, com base no legítimo interesse, e eu sei que os direitos e as liberdades do cidadão estão sendo garantidos, por exemplo. É um cenário de assimetria de informação. Ou seja, tanto o cidadão como o órgão regulador ou os atores estatais, principalmente, eles já não conseguem ver toda a fotografia desse fluxo de dados. Quem sabe melhor do que eles é quem está no chão da fábrica lidando com esses dados. Ou seja, são os próprios agentes econômicos. E aí eu vou ter cenários cada vez mais incertos, riscos que eu não consigo, de certa maneira, mapear, identificar esses riscos numa fotografia anterior, né, daquela primeira fase, daquela racionalidade regulatória. Ou seja, o próprio Estado e o órgão regulador, os próprios cidadãos começam a olhar e fazer esse diagnóstico. Eu não consigo mais pensar em regulação se eu não convidar os próprios agentes econômicos para cooperarem comigo. Eu preciso mudar, eu preciso ter uma nova racionalidade regulatória, o meu foco ele tem que ser diferente. E é isso que a gente está enxergando agora nessa segunda fase do debate de proteção de dados pessoais. A gente abandona muito uma ótica forte, que ainda no Brasil é muito presente, de o Estado é o órgão regulador, é ele que de cima para baixo vai emitir quais são as regras do jogo, o que pode ser feito ou não, como se agências reguladoras dessem conta do mercado que ela regula, como se fossem autossuficientes, para a gente migrar muito mais para uma lógica e racionalidade de regulação que eu vou falar aqui em termos de meta-regulação ou regulação responsiva. O que você quer dizer com esse palavrão, né, Bruno? O que é meta-regulação? O que ela difere dessa outra racionalidade de comando e controle?
Meta-regulação, se vocês forem pegar principalmente os cientistas políticos, econômicos e assim por diante, eles tentam falar, olha, existem alguma coisa aqui que é no meio do caminho do que a gente vinha olhando como quase como se fosse uma falsa dicotomia, ou seja, o Estado, né, de um extremo regulando tudo, dizendo tudo que pode ser feito, e do outro quase como se fosse uma autorregulação, só os próprios agentes econômicos, principalmente setor privado, se autorregulando, né? Existe um meio termo aqui. Esse meio termo seria meta-regulação, seria isso que seria uma nova racionalidade. O que quer dizer essa meta-regulação? Eu consigo, de certa forma, delegar e pedir para os próprios agentes econômicos também executarem tarefas regulatórias que seriam próprias do agente regulador ou do Estado visto como esse ator. Eu consigo, de certa maneira, prescrever quais são os objetivos, o tipo ideal do que eu quero com essa regulação, e os meios para se chegar nesses objetivos vão ser delegados para os próprios agentes econômicos. Eles vão ter discricionariedade para atingir esses objetivos, essas metas previstas nas legislações. Ou seja, alguns doutrinadores teóricos vão até usar o termo autorregulação regulada, algo que é uma sopinha de palavras, mas tenta identificar, passar esse tipo de perspectiva. E aí, o que fica claro é que quem vai ser o regulador, quem vai ter essa tarefa, não vai ser apenas mais o Estado, mas vão ser os próprios agentes econômicos, entidades de classe, terceiros como certificadoras e assim por diante. É isso que a gente está vendo ser atualizado naquelas leis, naquelas normas de proteção de dados pessoais, principalmente a partir dos anos 2000. Vocês podem ver, se vocês compararem a GDPR com a antiga diretiva, as principais inovações são esses capítulos, desde relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, código de boas condutas, selos, certificadoras e assim por diante. E aí, o que eu quero endereçar aqui é que a gente vai ter um cenário cada vez mais de flexibilidade. O que eu quero dizer é, o Estado ele vai ter cada vez menos poder de antemão de prescrever o que pode ou não pode ser feito, ele vai delegar isso para os agentes econômicos. Você vai ter um cenário de regulação cada vez mais flexível. E nisso tudo, a depender de como um setor ou determinados atores regulados eles reagem bem ou mal com isso, eu vou calibrar as minhas medidas sancionatórias. Se, por exemplo, eu vejo que um determinado setor ele tem código de boas condutas e isso está sendo realmente implementado, alguns atores aderiram a esse código de boas condutas, mas eventualmente teve algum tipo de falha, eu não vou necessariamente multar já de primeira mão isso, mas talvez eu vou fazer algum tipo de advertência, ou seja, eu vou também atuar muito na lógica de premiar bons comportamentos e não só de reprovar maus comportamentos. Essa mentalidade regulatória nova e que traz cada vez mais flexibilidade, digamos assim, né? E isso é só uma tabelinha para vocês terem em mente, isso se reflete tanto da OCDE como que a gente vai ter na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A OCDE fala, olha, eu não consigo precisar qual é o escopo de aplicação das guidelines. Existem dados que podem ser adjetivados como pessoais, mas mesmo aqueles dados anônimos ou anonimizados, eles podem ter impacto no livre desenvolvimento da personalidade de um cidadão. Eu tenho cada vez riscos mais novos, eles vão focar muito na ideia de accountability, ou o que foi traduzido para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como o princípio da responsabilização e demonstração, né, de esforços nesse sentido, prestação de contas, foi assim que foi traduzido na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e algo bastante, de certa maneira, novo, um capítulo super, digamos assim, prescritivo do que seriam esses códigos de boas condutas. Isso é uma coisa relativamente nova no nosso ordenamento jurídico, se a gente for comparar com outras leis. Então, eu acho que, sobretudo, a arena, né, o campo da proteção de dados pessoais, ele nos coloca a refletir sobre o que seria essa nova racionalidade regulatória, em que a gente começa a olhar, bom, eu tenho que regular um determinado setor? Sim. Esse setor, ele lida com dados pessoais? Sim. Mas quais são os setores que lidam e tratam com os dados pessoais? Todos os setores. Saúde, varejo, mercado de passagens aéreas, todos os setores hoje em dia lidam com dados. Como que um órgão regulador, ou pelo menos que seja uma super autoridade, ela iria dar conta de toda essa agenda de regulação? Não, ela não tem como. Ela não teria braços, por mais que ela seja bem aparelhada para isso. Então, esses mecanismos foram pensados, olha, você que está aí desenvolvendo com a mão na massa
projetando seus produtos e serviços, me diz quais são os riscos envolvidos na sua atividade. A nossa lei, a GDPR, vai, por exemplo, ter disposições sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Eu não consigo de antemão ir aí e falar, são esses os riscos. Você tem mais informação, mais conhecimento do que eu, então eu vou te convidar para fazer isso. Você vai ver que tem várias normas relacionadas a esse dever de emissão de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Bom, mas isso ainda é muito genérico, isso ainda é muito amplo. Como que eu vou saber tangibilizar quais são os riscos próprios de determinados setores? Para isso que serve Código de Boas Condutas. Com certeza, o risco no setor de saúde é diferente do risco no setor varejista. Com certeza, o risco no setor automobilístico, com carros autônomos, é diferente do risco no mercado aéreo e assim por diante. Então, você, setor, tangibilize todos esses conceitos jurídicos indeterminados que eu estou colocando aqui na minha regulação. O que é legítimo interesse dentro do seu setor? O que é um risco razoável de reversão de um processo de anonimização? Tangibilize isso. A legislação começa a convidar esses agentes econômicos para cooperarem com ela. Tudo bem, você pode fazer mais com isso? Quem são terceiros que podem validar de maneira imparcial tudo isso para mim? Quem são esses terceiros que poderiam certificar, dar selo sobre isso? O seu Código de Boa Conduta ele é tão bom que ele vai ter um selo de uma consultoria ou um terceiro que vai certificar. Essas práticas realmente são boas. E aí você consegue pensar num ecossistema em que cada vez mais a concepção desses produtos e tecnologias vão embedar a privacidade como um elemento core deles, é o que a gente tanto fala como privacy by design, e cada vez mais aflorando programas corporativos, né, sobre proteção de dados pessoais. Ou seja, a gente está vivenciando um momento, digamos assim, muito caro, e eu acho que é essa a importância de a gente estar numa faculdade aqui, né? Vocês, enquanto pesquisadores, graduandos, olhar para esse novo momento, é tudo muito novo. O que a gente está fazendo aqui é só diagnosticar o que vai ser a agenda de pesquisa daqui 2, 5, 10 anos, e ainda a gente vai estar trabalhando nisso tudo, para a gente desvendar quais são os impactos dessa nova racionalidade regulatória. E não se engane, vai afetar relações de consumo, relações de trabalho, e outros tipos de ordenamentos que a gente nem tem ideia quais são. E só para não ficar muito no plano abstrato e teórico, e para vocês terem a dimensão de como isso já está acontecendo agora com a GDPR, essa ação ela é muito curiosa, principalmente em termos de estratégia processual. Se juntaram um ativista e um acadêmico. Eles contrataram um advogado e falaram, olha, eu quero entender melhor como que funciona a indústria de publicidade digital, especificamente quais são os padrões estabelecidos por essa entidade de associação que, logo que a GDPR entrou em vigor, ela colocou novos padrões a serem seguidos pela indústria. E aí ele vai dizer, enfim, vai argumentar que talvez esse monitoramento seja intrusivo, pervasivo, que haja uma falha no próprio design da indústria como um todo, que não permite os usuários terem um controle sobre seus dados pessoais, um controle efetivo. Mas o principal que eu quero destacar aqui são os pedidos. Ela não pediu, esses dois caras não pediram para a autoridade multar ou simplesmente já, entre aspas, cortar a cabeça dessa prática. Eles pediram, peça informações para eles esclarecerem o que são esses novos padrões. Peça para eles realmente terem um tipo de compromisso sobre esses padrões. Esses padrões não estão ainda prescritos num código de conduta, onde essas regras privadas podem ser cobradas pelos órgãos públicos e pelos próprios cidadãos. E mais do que isso, por que você não faz uma auditoria nessas tecnologias, nesses padrões implementados, se eles realmente cumprem com o que eles estão dizendo que vão fazer? Ou seja, é uma nova racionalidade dentro do próprio sistema de articulação da sociedade civil, em que ele diz, eu preciso saber as informações que o outro lado tem antes de eu agir ou cobrar algo do tipo. Você pedir, por exemplo, que se abra os relatórios de impacto à proteção de dados pessoais que essas organizações estão fazendo. Talvez isso não seja um corolário desse dever de informação e de transparência? Por que na arena ambiental esses relatórios de impacto ao meio ambiente eles são públicos? Justamente para que o outro lado possa ver se esses riscos mapeados e as ações para mitigar esses riscos são realmente efetivas. Então a gente está trazendo essa racionalidade regulatória para esse campo específico.
E aí eu acho que, na medida em que a gente for ter isso assentado, a gente vai conseguir, de certa maneira, criar a figura de que privacidade e proteção de dados pessoais vai ser cada vez mais um elemento de competitividade e até vantagem econômica, onde que esses próprios agentes econômicos vão perceber a importância disso e vão cada vez mais ter demanda em um mercado para que terceiros, como certificadoras ou para que consultorias, prestem esse tipo de serviço e criem realmente tecnologias que melhorem, que facilitem a proteção de dados pelos consumidores, pelos cidadãos e assim por diante. Essa é uma agenda que vem lá de trás, aquela ideia do próprio Lessig, né, de que o código é o código e não só é a lei, né? Ou seja, a tecnologia, qual é o papel da tecnologia para melhorar, para proteger a privacidade do cidadão, que é um pouco que se chama de Privacy Enhancing Technologies, né? Ou seja, PERIs. E aí a gente tem esse enorme desafio, essa nova racionalidade, esse novo padrão, digamos assim, na arena de proteção de dados pessoais aí pelo mundo afora. E o que a gente faz isso no Brasil? Porque, de certa forma, a gente implantou essa nova racionalidade. Será que o Brasil está preparado para isso tudo? Será que a gente tem capacidade institucional para ter esse tipo de, digamos assim, fiscalização do que o setor privado faz e assim por diante? Que é um pouquinho que eu queria falar aqui na minha última parte. Primeiro, esse sistema, essa nova racionalidade de regulação, só funciona se você tem, dentro do Estado, uma agência forte de proteção de dados pessoais. E esse é o grande elefante branco que a gente tem hoje aqui no Brasil. A gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas a gente ainda não tem autoridade de proteção de dados pessoais. Então, a gente não consegue nem startar, nem começar essa conversa se a gente não tem realmente uma autoridade de proteção de dados pessoais. Porque é a autoridade que vai validar código de boas condutas, é a autoridade que vai falar essas certificadoras são realmente de boa reputação, é a autoridade que vai aprovar Bind Corporate Rules, é a autoridade que vai, entre aspas, validar essas normas privadas criadas por esses agentes econômicos. Bom, mas vamos supor que daqui a um tempo a gente vai ter essa autoridade de proteção de dados pessoais. E no Brasil, como que a gente vai lidar com isso? Primeiro a gente tem que olhar o nosso contexto, né? Qual é o conteúdo que a gente vai dar, que a gente vai tangibilizar, vai dar vida para essa regulação, né? Em termos de capacidades institucionais, mesmo que a gente se crie essa autoridade de proteção de dados pessoais, ainda assim a gente precisa olhar para essa autoridade e ver, ela tem recursos financeiros e humanos para dar conta dessa missão regulatória a ela atribuída? Por exemplo, se você pega a Federal Trade Commission nos Estados Unidos ou mesmo a Autoridade Francesa de Proteção de Dados Pessoais, o que eles criaram dentro dessas instituições foram tech labs, ou seja, não basta só o cientista político ou o advogado ou assim por diante, eu preciso trazer expertise dos engenheiros de informação. São esses caras que vão dizer, olha, essa tecnologia realmente ela incorpora o que está previsto na legislação, esse produto é privacy by design ou assim por diante. Por exemplo, se vocês forem olhar, alguma das maiores investigações da Federal Trade Commission foram engenheiros olhando os códigos, as linhas de código, para ver se tinha um cookie ali estabelecido que estava monitorando os seus consumidores, os seus usuários, e nas políticas de privacidade diziam o contrário. Nós, enquanto advogados, não vamos conseguir fazer isso. Então, a gente tem que olhar se essa autoridade vai ter esse tipo de capacidade institucional. Por exemplo, no Brasil a gente tem a sociedade civil articulada, mas será que essa sociedade civil articulada já está capacitada para essa pauta de proteção de dados pessoais? Por que eu estou dizendo isso? Se você vai nos Estados Unidos, você tem a Electronic Privacy Frontier Foundation, que só lida com isso, só o tema da privacidade. Você vai para a Europa, tem ONGs especializadas em privacidade e proteção de dados pessoais. Será que a gente vai conseguir criar isso no Brasil? Centros de pesquisa, a gente já vê isso aparecendo. Mas mais do que isso, será que vai ter mídia especializada para fazer jornalismo investigativo sobre essas questões? Não se trata apenas do cidadão, dos agentes econômicos e também do Estado. A gente precisa ter toda a sociedade civil articulada em cima disso. Como que a gente, por exemplo, vai conseguir pensar no Estado como um grande consumidor de tecnologia? Será que na agenda de cidades inteligentes, municípios, governos ou mesmo na administração pública, consumindo informação, a gente consegue setar o mercado para eles terem melhores práticas? Como que editais de licitação poderiam colocar privacidade e proteção de dados pessoais como um diferencial para você justamente criar incentivos econômicos para que seja gestada essas tecnologias de melhoria da privacidade?
Qual é o papel, por exemplo, de bancos públicos, como o BNDES? O BNDES tem uma linha de financiamento só para a internet das coisas. Será que não é o caso de você condicionar o financiamento desses agentes econômicos a programas de privacidade? Me mostra aqui que o seu dispositivo tem Privacy by Design realmente embedado e aí você se torna elegível para essa taxa de juros super bem abonada, digamos assim. Será que a gente consegue enxergar no futuro que essa autoridade vai ter capacidade de coordenação com a Anatel, com a Agência Nacional de Saúde e com as outras N agências reguladoras que o Brasil tem, porque todos esses setores vão lidar com dados? E a última questão, que eu acho que é a principal de todas, essa nova racionalidade regulatória foi criada e foi gestada, na maioria das vezes, em ambientes que já tinham uma cultura de proteção de dados pessoais. A gente está falando da União Europeia, em certo sentido até dos Estados Unidos com a sua legislação setorial e assim por diante. No Brasil, a gente não tem essa cultura de proteção de dados pessoais. Será que, em quanto tempo a gente vai ter essa cultura e vai conseguir, de certa forma, ativar todos esses mecanismos previstos na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Quem vão ser aquele acadêmico e aquele outro ativista que se juntaram para questionar qual era o código de boa conduta, para questionar qual era o relatório de impacto da proteção de dados pessoais de um determinado setor? O que eu quis trazer aqui para vocês era justamente isso. Eu acho que a gente tem um diagnóstico bastante claro de que a gente tem uma nova racionalidade regulatória no campo de proteção de dados pessoais, mas a gente tem uma série de desafios e perguntas a serem respondidas dentro da particularidade do Brasil. E esse transplante pode ou matar quem está recebendo esse transplante, ou ele pode realmente dar uma sobrevida para nós, que a gente está muito atrasado nisso tudo. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fazer aqui só uma publicidade direcionada, baseado no legítimo interesse de vocês. Tá para sair, vai sair agora em outubro o meu livro pela Gen Forense, Proteção de Dados Pessoais, as funções e os limites do consentimento. Logo mais deve ter a pré-venda. E eu vou estar aqui de volta... Eu vou estar aqui de volta no dia 25 de outubro. O Data Privacy e o IRIS estão fazendo um workshop sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e aí a gente vai ter 4 horas e meia para discutir isso tudo. A gente não vai precisar correr e não vai dar tempo de falar tudo, mas enfim, está feito o convite. Queria agradecer mais uma vez pelo IRIS, pelo convite. Foi um prazer dividir a mesa com vocês e a gente fica aberto para as perguntas, para os debates. Muito obrigado. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer aos expositores. Acho que todos os temas foram muito interessantes, envolvendo uma temática mais ampla e atual em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente ainda tem um tempinho pequeno aí, então queria ver se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta. Então, passo para a plateia. Mais alguém? Acho que era melhor já ver o conjunto aqui. Então, ok. Pode vir aqui na frente, por favor. Olá, meu nome é Evelyn, eu sou graduanda de Direito da UFJF de Valadares e participo do grupo de estudo Tecnologia e Sociedade de lá. E, basicamente, eu estou estudando sobre a GDPR e também sobre a Lei 13.709 aqui do Brasil. E uma questão que me levantou uma dúvida foi em relação ao consentimento. Nós estamos estudando exatamente sobre o consentimento. E na GDPR, ela fala que o consentimento deve ser dado de forma livre. E eu fiquei pensando e que, caso esse consentimento não seja dado de forma livre, esse consentimento pode ser invalidado. E eu fiquei pensando como poderia comprovar que esse consentimento não foi dado de forma livre e como ficaria a questão também dos contratos de adesão em relação a isso. Mais alguma pergunta?
Então, se você for perceber a adjetivação da GDPR e da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é muito similar, né? O consentimento tem que ser informado, livre, inequívoco, em alguns casos específicos, a depender se é um dado sensível ou algo do gênero. A ideia do consentimento e dessa adjetivação, dessa longa qualificação, é que realmente seja um processo de tomada de decisão genuíno. O que eu quero dizer com isso? Quem está do outro lado entenda o que está sendo feito com os seus dados e aquela escolha feita por essa pessoa seja uma escolha significativa, né? Vamos colocar assim. E aí, o adjetivo livre, ele é muito chave nessa história toda. Por quê? Porque o que a gente tem testemunhado tem um novo modelo de negócio, onde a troca, o trade-off é os meus dados pelo acesso a uma plataforma, a um serviço de e-mail, a um serviço de busca e assim por diante. Eu não estou pagando em dinheiro. Qual que é o meu poder de barganha nisso tudo? O quão livre é esse meu consentimento, essa minha autorização para essa coleta de dados, sendo que a própria porta de entrada meio que barraria esse possível controle que eu teria dos meus dados. E aí, um pouco dessa ideia de você qualificar o consentimento com livre, é você meio que tentar fugir da lógica do tudo ou nada dos contratos de adesão. Ou você aceita tudo que está aqui nesse contrato de adesão, ou você não aceita e não faz parte do jogo, você não faz parte da minha comunidade, né? Então, o que a gente tem testemunhado, isso pode ser uma tendência e dar um respiro para o consentimento, é que a indústria como um todo, principalmente de tecnologia, tem internalizado tudo isso. A gente tem visto, logo depois da vigência da GDPR, o que foi feito? Não só a atualização dos termos de uso e da política de privacidade, mas painéis de controle de privacidade. Com base nisso, você consegue dar granularidade para suas escolhas. Eu consinto que esse dado seja coletado, esse outro dado não. Para determinados parceiros comerciais eu dou o meu ok para fins de compartilhamento, assim por diante. Então eu consigo fatiar e ter mais poder de barganha nesse trade-off. É isso um pouco a ideia do que a gente tem visto hoje. Vou dar um exemplo claro aqui para você, para ficar um pouco mais no chão, né? Se a gente pega, por exemplo, um aplicativo que a gente usa muito hoje em dia, que é o Waze, né? Ele nos dá o quê? Rota. Qual que é realmente a informação, o dado que ele precisa para ele me entregar aquela funcionalidade? É a minha geolocalização, né? Com base na geolocalização de todos os usuários da plataforma, que ele sabe onde está congestionado, onde vai ter as melhores rotas. Esse é o dado estritamente necessário para eu poder utilizar essa plataforma. Outros dados não seriam estritamente necessários. Outros dados eu poderia ter o controle, sim, das minhas informações. Eu posso não autorizar acesso à minha lista de contatos, eu posso não autorizar acesso à minha galeria de fotos, eu posso não autorizar uma série de coisas que é justamente também o contrário do que a gente tem visto de alguns aplicativos. Então, eu acho que para responder o quão um consentimento ele é livre ou não, a gente tem que olhar justamente se a plataforma nos dá um certo poder de barganha e controle sobre os nossos dados. Eu acho que também que a gente tem que fugir um pouco daquela ideia de termos escritos, né? Aquela coisa bem contratualista, assim, te é apresentado um documento e aí com base naquele documento você lê tudo aquilo, né? E aí depois aperta eu aceito, enfim. Cada vez mais a gente tem trabalhado para incluir atos de consentimento conforme o uso, né? E até se passa, inclusive, a você ter um dever de lembrança, ou seja, a pessoa começa a usar aquele aplicativo, aquele serviço, e depois de um determinado tempo de uso, a plataforma ainda deve avisar, olha só, quem sabe você dá o Facebook faz isso, né? Quem sabe você dá uma olhada aqui, não quer revisar aqui os consentimentos que você deu, lembre-se, você está compartilhando isso com todo mundo, e não só com seus grupos especiais. Seria um dever de lembrança e um dever de reforço do próprio consentimento. É interessante que a lei também fala um pouco sobre essas questões aqui. Por óbvio, ela proíbe o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento, e aí você também tem uma ligação disso com a liberdade, ou seja, quando você declara a sua vontade de forma livre, significa que isso no âmbito dos contratos, né, que a sua vontade não foi manipulada, que ela foi colocada, que ela foi expressada de maneira livre. E aí os vícios do consentimento e alguns dos defeitos do negócio jurídico também lidam com isso, né? Por exemplo, um consentimento obtido por coação, evidentemente, não é um consentimento livre, né? E ainda o artigo 8º, parágrafo 4º, fala sobre as autorizações genéricas, né? Então, você aceita que nós podemos utilizar todos os seus dados e transferir, né, recolher quaisquer dados e podemos transferi-lo para quem quer que seja. Então, nesse sentido, assim, informações ou consentimentos baseados em propostas genéricas também não devem ser considerados como livres.
vocês já discorreram bem sobre o tema, eu só acrescentaria ali de uma perspectiva que, para que a empresa faça isso através de uma redação clara e simplificada, né? Então, esse propósito ele tem que ser acessível, não adianta você ter ali um calhamaço de objetivos e finalidades que sejam inteligíveis, né? Então, é só esse cuidado aí na redação. Ok, então, muito obrigado aos expositores. E com isso, a gente encerra esse painel. Parece que agora temos um coffee break ali fora. Então, estão todos convidados. Muito obrigado e dou por encerrada a sessão.